Para chegar no topo da indústria do entretenimento, alguns dizem que é preciso muito mais do que talento. É preciso um sacrifício. Vamos mergulhar fundo numa das teorias mais antigas e persistentes de Hollywood, a de que a fama tem um preço. E esse preço pode ser a própria alma. E a gente já começa com uma confissão, assim, direta, sem rodeios, de uma das maiores estrelas pop do planeta. Katy Perry não está usando uma metáfora sutil aqui, né? Essa declaração nos joga de cabeça na questão central. O que realmente significa vender a alma no mundo da música? A busca pelo estrelato é uma força poderosa. Num ambiente tão competitivo, a linha que separa a ambição da obsessão ela pode ficar bem borrada. E é aí que nascem as histórias sobre acordos feitos nas sombras para garantir um lugar ao sol. Então, a teoria se divide em dois caminhos. De um lado, tem a crença numa entidade real, um comandante que comanda a indústria em troca de lealdade. Do outro, uma interpretação mais pé no chão, a de que o tal pacto é com uma elite poderosa, um grupo que controla as engrenagens da fama e exige obediência total. Mas, essa ideia de barganhar por talento não surgiu com o pop moderno, não. Ela é tão antiga quanto a própria música. Para a gente entender o presente, a gente precisa voltar lá atrás, nas suas raízes mais profundas e sombrias. Temos aqui dois pilares dessa lenda. Um na Itália do século XVIII, o outro no sul dos Estados Unidos lá nos anos 30. Mundos diferentes, épocas diferentes, mas a história é basicamente a mesma. Um talento musical que surge de uma forma tão espetacular que parece não ser deste mundo. Imagina só a cena. Tartini, que já era um virtuoso, sonha com o próprio diabo tocando violino de um jeito impossivelmente perfeito. Ele acorda, corre para transcrever a música, mas só consegue criar o que ele mesmo chamou de uma sombra da melodia original. A fonte do verdadeiro gênio, segundo ele, era sobrenatural. Com o Robert Johnson, a história fica ainda mais concreta. As pessoas que o conheciam diziam que ele mal sabia tocar. De repente, ele some por um tempo e, quando volta, volta como o maior músico de blues que já tinham visto. A explicação que correu foi a de um encontro à meia-noite numa encruzilhada, onde ele teria trocado a alma pela maestria no violão. E a lenda é alimentada pelas próprias palavras dele. Seria só a expressão da dor de um artista de blues, um registro meio codificado do acordo que definiu seu destino? Essa ambiguidade é exatamente o que mantém esse mito vivo há quase um século. Dando um salto para a era moderna, o eco daquela encruzilhada do Robert Johnson parece ressoar mais alto do que nunca em declarações de alguns dos artistas mais famosos do nosso tempo. Bob Dylan, um poeta laureado com o Nobel, numa entrevista que se tornou icônica. Ele não falou em diabo, mas usou um termo ainda mais intrigante: comandante-chefe desta terra. Uma licença poética ou algo um pouco mais literal? A pergunta continua no ar. O caso de Kanye West é um paradoxo. Um artista que produz álbuns gospel e ao mesmo tempo afirma nas suas performances que vendeu a alma. A fonte aponta que essa dualidade e seu comportamento imprevisível ficaram ainda mais intensos depois da perda da mãe, que foi um ponto de virada na vida dele. E a lista se estende por gerações e por vários gêneros musicais, do heavy metal ao pop, passando pelo rock clássico. A repetição desse mesmo tema é, no mínimo, curiosa. Por que tantos artistas se sentem atraídos por essa imagem de um pacto com forças ocultas? Ok, se as palavras deixam dúvidas, talvez as imagens nos deem mais pistas. A estética da indústria da música é carregada de símbolos, gestos e referências que muita gente interpreta como uma linguagem visual de algo que acontece por trás das cortinas. E aqui está o dilema. É tudo performance, uma forma de arte transgressora para chocar o público e gerar buzz? Ou será que estamos olhando para uma comunicação deliberada, um sistema de símbolos com um significado muito mais profundo? O festival Astroworld de Travis Scott se tornou um estudo de caso bem trágico. Tudo começa com a cenografia. A entrada era uma versão gigante da cabeça do artista, com a boca aberta como um portal, uma imagem que lembra muito a obra Cristo no Limbo, de Hieronymus Bosch. Conforme a noite avançava e a atmosfera ficava mais caótica, essa frase aparecia nos telões: "Vejo você do outro lado." Uma mensagem que, depois do que aconteceu naquela noite, ganhou um peso sinistro, assustador. O resultado foi uma tragédia, com 8 vítimas fatais. Para muitos que analisaram o evento, a combinação da simbologia sombria, das mensagens enigmáticas e da perda de vidas transformou um show de música em algo que se assemelhava a um ritual de sacrifício.
E o Astroworld não é um ponto fora da curva. Essa simbologia está em todo lugar. Leonard X abraçando uma estética infernal, os Beatles homenageando o famoso cultista Aleister Crowley na sua capa icônica, e até produtos como os tênis de Satanás com sangue humano. A presença desses elementos é um fato. Agora, a intenção por trás deles, aí é que está o debate. Ao conectar os pontos, as confissões, os símbolos e as tragédias, a fonte que a gente analisou sugere uma narrativa ainda maior. Uma sobre o controle da cultura de massa e o custo final de se tornar um ídolo para milhões de pessoas. Essa teoria vai fundo, mergulha até na física do som. Ela argumenta que a música popular adota uma afinação padrão de 440 Hz, que seria meio dissonante e geraria uma certa tensão. Em contraste, a frequência de 432 Hz é apontada como mais harmônica, mais natural, uma simples convenção técnica ou uma forma sutil de manipulação auditiva. Esse processo funcionaria em etapas. Primeiro, a música populariza temas que antes eram tabu. Depois, a repetição em massa normaliza esses temas na mente do público. O resultado final, segundo a teoria, é uma transformação gradual dos valores de toda uma sociedade. E, finalmente, chegamos ao que seria o pagamento da dívida. A lista de talentos brilhantes que tiveram fins trágicos é imensa. Suas mortes prematuras, seja por violência, vício ou problemas de saúde mental, são vistas como o capítulo final e sombrio dessa história, o preço terrível da fama. Então, ao final desta análise, a gente volta àquela encruzilhada. De um lado, a explicação da arte, da provocação, do outro, a teoria de uma agenda oculta e de um pacto muito real. Será que tudo isso é apenas a evolução natural da arte, que busca quebrar barreiras e chocar? Uma jogada de marketing para se manter relevante? Ou, como a fonte sugere, há uma força intencional moldando a cultura através da música que consumimos todos os dias? A decisão final sobre em que acreditar, bem, essa cabe a cada um.